Boa noite, amigos do Canelada. Uma noite nada boa pro torcedor corintiano, hein? Uma noite nada boa pro meu grande amigo. Se eu tenho ele triste, eu tô aqui pra dar meu ombro. Porque pra mim, amizade é nesse momento que você tem que aparecer. Velho Vamp tava otimista. Velho Vamp tava confiante. Velho Vamp tava animado. Hoje o Timão vai classificar para a final da Sul-Americana. E a noite do meu amigo Marcos André acaba de uma forma melancólica. O Corinthians, que teve passe genial do Depay no primeiro tempo. Gente, o Depay, em 2 lances, ele definiria o jogo. Primeiro, um passe de craque. Eu postei lá na minha rede social que era passe genial. Aí muita gente tá de sacanagem, passe normal. Passe normal. O cara domina com a direita e dá de calcanhar com a esquerda. Querem me fazer falar que o passe é normal no meio de um bando de defensor do Racing. Logo depois o Depay pega a bola, acha o Garro e ali o Garro pode ter perdido o gol da classificação do Corinthians. Porque o Corinthians faria 2-0, o Garro cara a cara com o goleiro, chuta em cima do goleiro, né? Ironias do destino, o principal jogador do Corinthians nessa temporada, na minha opinião. E aí o Racing faz 2 gols, e aí eu tenho que falar. 2 gols ridículos. A gente tem que falar isso. Não dá para um time como o Corinthians, numa semifinal de Sul-Americana, levar 2 gols do jeito que foi. Primeiro o Martínez dá um carrinho com a mão aberta daquele jeito dentro da área, né? A mão muito aberta. Aumentou muito a superfície corporal dele e ali sim eu acho que foi pênalti. Vou perguntar para a nossa equipe da Jovem Pan. 2 gols ridículos. É isso, o Corinthians levou 2 gols ridículos, porque o segundo gol, gente, foi gol de lateral. Gol de lateral. Bate o lateral, o jogador escora, e aí o Quinteiros, de novo, o mesmo jogador que fez o gol de pênalti, faz um gol em 5 minutos. O Corinthians levou 2 gols ridículos. Essa é a verdade, tem que se criticar, tem que falar, porque o Corinthians entrega a classificação para a final para o Racing, e aí eu vou consultar meu amigo Marcos André, que eu sei que ele deve estar chateado, eu sei que ele deve estar triste, eu vou apoiá-lo a qualquer momento, não me interessa. É nos momentos ruins que eu vou dar mais o meu ombro para ele, porque ele é meu irmão, ele é meu companheiro, se ele sofreu, eu estou sofrendo junto. Como ele já falou para mim, se você cair na Jovem Pan, Tico, eu vou cair ao seu lado. Eu vou te dar a mão e a gente vai embora junto. E eu, sempre de mãos dadas com ele, mas o Corinthians poupou o time, e não poupou o time titular, hein? Essa é a minha grande preocupação. Quando eu vi a escalação com Garro, Yuri Alberto, Depay, Carrilho, os principais jogadores em campo, vale lembrar que esse Corinthians que foi eliminado hoje tem um clássico contra o Palmeiras em Itaquera pelo Brasileirão para lutar para ficar fora da zona do rebaixamento e para tentar dificultar o título brasileiro, o tricampeonato brasileiro do seu maior rival. Ou seja, eu quero saber do velho Vamp o que ele achou disso, do Corinthians ir com a sua força máxima para o jogo. E é um Corinthians, velho Vamp, que pecou na finalização do Garro. Começou bem o jogo. Eu falava, cara, o Corinthians vai classificar tranquilo. O Corinthians vai conseguir uma classificação até de forma tranquila, porque estava jogando bem. Aí levou um gol de pênalti ridículo, bizarro, aquele pênalti ali do Martínez, e depois um gol de lateral da forma como foi. O torcedor tá na bronca que o Coronado demorou para entrar. Tem isso também. Parece que o Ramon Dias ele tem uma implicância com o Coronado, que é um jogador que, quando atua,
ele cria, ele é importante para o time do Corinthians, ele já foi muito elogiado pelo Vampeta aqui no programa e até por grande parte da nossa mesa, e o Coronado não tem chance. O Coronado entra pouco. E a torcida do Corinthians está na bronca com isso. Então, eu vou chamar aqui. Quero dizer para você que meu ombro está aqui sempre, que o meu abraço está aqui sempre. Se você está sofrendo, eu estou sofrendo. Você sabe como eu penso. O seu sofrimento, Marcos André, é o meu. E eu quero te dizer, você vai sair dessa. Você vai sair porque se você afundar, eu afundo junto. Assim como você um dia me prometeu que se eu sair da Jovem Pan, se alguma coisa acontecer, você vai junto comigo. Você já me prometeu isso, nosso público sabe disso, e se você afundar, eu vou estar de mão dada com você, Marcos André. Que mole que deu o teu Corinthians, velho Vamp. Primeiro Garro, perder aquele gol. Seriam 2 assistências lindas do Depay. A primeira, para mim, foi de gênio. Te pergunto se você concorda. Porque tem muita gente apilhado, cala a boca, que de gênio. O cara que domina com a direita e dá de calcanhar com a esquerda naquela velocidade, ele já sabia o que ele ia fazer e no meio de um bando de defensor. Eu achei genial aquele passe. Depois ele deu o gol pro Garro, o Garro perdeu. E aí 2 gols ridículos em Vamp. Um pênalti ridículo e um gol de lateral. Tiram o Corinthians da final da Sul-Americana. Queria te perguntar, Vamp, que você estava descendo. Fez certo o Ramon Dias? Ele não poupou. Ele botou Carrilho, Depay, Yuri Alberto, Garro e tem clássico no fim de semana para se manter fora da zona do rebaixamento. Boa noite e saiba que o meu peito, meu ombro, meu abraço estão sempre aqui com você nos momentos difíceis, principalmente, Marcos André. Boa noite, Tico, Fábio Piperno, Flávio, boa noite a todos. Ele vai bem até a parte de dizer que se sair da Jovem Pan, aí você vai sozinho, viu, que eu fico. Foi bem, até tudo aí, tudo certinho, mas rapaz, sair da Pan, vai com Deus que eu fico. Essa aí, eu não tô no teu ombro, não. Mas em relação ao jogo, brincadeiras à parte, em relação ao jogo, né, o Corinthians começa fazendo o primeiro tempo muito bem, né, logo com menos de 3 minutos, uma jogada entre o Roberto, entre Garro, Depay e o Roberto, quase saiu o primeiro gol. Depois de uma jogada individual do Depay, ele acha o Roberto que chega e faz seu 24º gol na temporada. Passando o tempo, o Rascaille assustado, né? O Rascaille não criava nada. O Corinthians sai de novo na cara do gol. Ótimo passe do Depay para fazer o Garro, fazer o segundo gol. Ele poderia ter feito, ou até mesmo rolar da bola para o Roberto, que era 2-0 tranquilo. E aí, em 5 minutos, né? Não digo nem de descuido, né? Um pênalti que o Martins abriu o braço, né? O Martins, já, se não me engano, é o 3º pênalti que ele comete, tá quase igual ao Thiago Maia lá no Internacional. É o 3º pênalti que o Martins faz. E depois, Tico, uma jogada de contra-ataque. Quando eu falo contra-ataque, foi contra-ataque porque o Gandula pegou e jogou rápido, o Corinthians mal posicionado. O Rascaille faz o segundo gol. E daí em diante, o Corinthians aí não cria mais nada. Vai para o segundo tempo, vai para o intervalo e volta para o segundo tempo. Não cria mais nada. As mexidas do Ramon Dias não fizeram efeito, porque também o Thales Magno não entrou bem, o Romero pouco criou, né? O Coronado entrou no finalzinho ali, faltando praticamente 12 minutos, né? O Rascaille soube se segurar no segundo tempo. Achei até que os defensores do Rascaille no primeiro tempo muito frágeis. O Corinthians chegava como queria, mas no segundo tempo, o intervalo se organizou, segurou o resultado. O Corinthians não criou nada do segundo tempo, diferente do que foi o primeiro. Primeiro, sim, o Corinthians fez com total autonomia, jogando tranquilo, até sofrer o segundo gol em menos de 5 minutos, salve 2 gols. Aí o Corinthians não se encontra mais e o Rascaille chega à final aí diante do Cruzeiro. Ô Piperno, se ele tá cabisbaixo, Flávio Prado, eu não queria, porque nessas horas eu prefiro dar o meu ombro para um amigo, né? Mas ele insiste em dizer que se eu cair ele não vai junto. Se você cair eu vou, tá? Eu vou. Não é com agressão sua que eu vou retribuir, não. Eu vou retribuir com o meu carinho por você. Eu te daria a mão. Agora, ô Fábio Piperno, eu tô lendo aqui, e aí é uma verdade, né, nas redes sociais,
que em 2025 o Corinthians só terá, por enquanto, o Brasileirão e o Paulistão para disputar, hein? Olha que situação do Corinthians. Corinthians, nesse momento, fora da Copa do Brasil e, nesse momento, fora da Libertadores. Ele vai brigar, claro, ainda para ir para a Sul-Americana, mas está ali ainda lutando para sair da zona do rebaixamento. Não vai ser fácil o Corinthians chegar numa Sul-Americana. Hoje, olha o que virou a noite do Corinthians, que poderia ser uma noite de classificação, tá? Se o Garro faz aquele gol, dificilmente o Racing conseguiria uma virada. O Corinthians estava melhor no jogo. O Corinthians estava com o controle do jogo. Até sofrer aquele gol num pênalti ridículo, que o Martínez vai com a mão totalmente aberta no carrinho. Agora, olha isso. Em 5 minutos, um Corinthians que podia estar se classificando para a final da Sul-Americana e podendo garantir uma vaga na Libertadores se fosse campeão, está fora nesse momento da Copa do Brasil, da Libertadores e da Sul-Americana, Piperno. Só vai ter, por enquanto, esse Corinthians brasileiro e paulistão no ano que vem. Boa noite, Pilhado, os colegas, um abraço à nossa audiência. Pilhado, por isso que eu acho que, embora o Corinthians tenha como principal objetivo escapar do rebaixamento e bater o clássico segunda-feira, hoje ele tinha que jogar com força máxima. Eu não gosto muito que o time se preocupe tanto com a Sul-Americana. Eu acho que o menor dos objetivos que um time pode ter na temporada, enfim. Mas no caso do Corinthians hoje era uma ocasião excepcional, diferente. Por quê? Porque não só pelo fato de que daria ao Corinthians a chance de mais uma final, eventualmente um título, vaga em Libertadores ano que vem, mas sobretudo também participar de Copa do Brasil. Então, era um jogo que valia praticamente por 2 decisões para o Corinthians. E olha, veja, o Corinthians tem um monte de jogador que chegou agora, outro dia. Então, esses caras também não estão tão esgotados e desgastados assim. Portanto, eu acho que dá para jogar numa quinta-feira e na segunda-feira jogar em casa. Pois é, né? Não são atletas, não são um monte de motos. Né? Então, eu acho que, assim, tudo bem, se for toda semana, quarto, domingo, mas não é o caso. E assim, agora é o momento de algum sacrifício. O cara vai ter que tirar algo mais, até porque tem muita gente que não deu nada a temporada toda. Eu acho que o Corinthians, como você disse, e o Vamp também, o Corinthians desperdiçou boas chances nos 2 jogos, poderia ter tido outra sorte e tal, mas nós temos que considerar também que é o Corinthians, que nessa temporada é um time fraco, um time que melhorou, a gente já falou muito sobre isso, especialmente do meio para frente, mas ainda continua sendo um time com muitos defeitos, e eu acho que o Ramon Dias, até pelo material humano que recebeu, embora o time tenha melhorado, já daria também para entregar mais. Você citou, acho que o Vamp citou, o Vamp citou Thales Magno, que hoje não entrou bem no jogo. O Thales Magno, eu acho que ele é um jogador muito bom, de excelente técnica, mas às vezes aqui no Brasil, e já aconteceu isso no Vasco, alguns técnicos encaram, assim, enxergam mal o que ele é capaz de fazer. Porque às vezes ele entra para jogar quase que como um ponto esquerdo em cima da linha. Ora, se ele joga naquela função, quando ele recebe a bola, ele tem espaço para driblar só para um lado. Se ele driblar para o outro, ele sai do campo. Uhum. E ele é um jogador muito hábil, então ele tem que ter mais liberdade de movimentação. É assim que ele vai render mais. Imagina um jogador com a habilidade dele, que sabe jogar em espaço curto, jogando mais perto do Yuri Alberto. É isso que falta às vezes, porque já era um momento em que o Corinthians não tinha mais o Memphis. Então eu acho que esse é só um detalhe, né, de alguns erros que eu identifico no trabalho que o Ramon Dias faz. Repito, o Corinthians melhorou, é óbvio, trouxe vários jogadores e um nível melhor. Agora, já era também o momento de estar jogando mais bola.